Sejam muito bem-vindos, Pedincast hoje número 56, um Pedincast trabalhado, desejado, tentado, porque a nossa convidada, gente, é muito difícil chegar nela de tanto compromisso que ela tem, porque ela gerencia um hospital enorme. E é justamente esse tema, que é um tema que nós sabemos que é muito frequente, porque muitos acabam gerindo unidade de terapia intensiva, que é o desafio da gestão no hospital 100% SUS para a excelência do cuidado. Então, queria inicialmente agradecer e apresentar, então, Vivian Biazon Elreda Feijó, que é formada em 1996 em enfermagem pela UEL, a nossa instituição de nós três aqui até hoje, especialização em gerenciamento da assistência à saúde do adulto pela Unifil, capacitação pedagógica em enfermagem, Profai, Ministério da Saúde, mestrado em saúde coletiva pela UEL em 2010, área de gestão de serviços de saúde, e doutorado em enfermagem pela UEL em 2021, área de gerenciamento de serviços com o tema Implantação do Núcleo Interno de Regulação e suas repercussões nos indicadores de um hospital universitário público, com grande repercussão nos serviços públicos pelo país. Atua no nosso hospital universitário desde 2000, diretora de enfermagem na gestão de 2014 a 2018 e desde 2018 na diretoria superintendente, atualmente na segunda gestão. Então, muito obrigado, Vivian, por ter aceitado, e para nós realmente é uma honra poder conversar com você. Eu que agradeço, né? É um privilégio estar aqui com vocês. Quero me desculpar pelos motivos de não ter vindo antes, né? Um programa extremamente relevante que mostra, além dos muros do nosso hospital e da nossa universidade, todo esse potencial, né, assistencial e técnico que o Hospital Universitário nos oportuniza, né? Aqui quem é fã também sou eu, tanto do Dr. Arnildo, há muitos anos a gente se acompanha na urgência e emergência, na pediatria, e assim como a Flávia, que é um pouco mais nova que a gente, e que veio somar também conosco, né? Então, em nome do Hospital Universitário, quero agradecer a oportunidade de trazer um pouco disso mais perto das pessoas que acompanham vocês, né? Eu acho que a comunicação nos aproxima do próximo, também para que eles possam conhecer o nosso trabalho e ainda o potencial que nós temos de entrega. E aí, Vivi, assim, como você mesmo disse, a gente tem uma colaboração aí de um bom tempo, né? Sem entrar em inúmeros objetivos. Mas assim, então, eu conheço toda a sua trajetória ali dentro do hospital, né? Nos mais variadas funções, atribuições e cargos. Mas eu acredito que tenha muita gente que nos ouve que tenha curiosidade também de conhecer um pouco dessa história, né? E até aproveitando para explicar para o público em geral qual é a função, por exemplo, de um diretor superintendente de um hospital de alta complexidade como é o Hospital Universitário. Bom, primeiro quero dizer assim que eu era uma menina que escolhi fazer enfermagem e comecei a minha trajetória em 1993 no curso de graduação, né? E eu nunca projetei muito isso delineado. Eu sempre tive um propósito muito forte na saúde, que é transformar a vida das pessoas. E esse é o motivo pelo qual eu levanto todos os dias e trabalho no hospital universitário, né? Em alguns momentos a gente se apequena mediante as dificuldades e as tribulações, mas eu sempre busco energia pensando que algumas vidas são transformadas, sejam de colaboradores, seja a minha mesma, porque é um aprendizado diário, e principalmente a vida dos pacientes, né? A gente procura um desfecho feliz, nem sempre ele tem uma retórica que produz um desfecho feliz, mas eu tenho para comigo a obrigação de entregar aquilo que eu tenho como de melhor na vida daquelas pessoas, né? Então, foi acontecendo. Eu virei aluna, eu me graduei e saí, fiquei 2 anos no Instituto do Câncer e trabalhei em terapia intensiva, então tenho uma área de afinidade com a urgência e emergência muito forte. E o meu sonho, quando eu entrei num concurso público, né, para vocês e para quem nos assiste, era trabalhar na UTI. E quero contar para vocês que eu nunca trabalhei na UTI do HU. Eu brinco com a doutora Luciene, assim, vocês nunca me quiseram, né? Mas tenho uma área de afinidade muito próxima, as oportunidades foram vindo. Eu reconheço hoje um potencial de liderança na minha pessoa desde criança. Eu era aquela que organizava o grupo da igreja, eu era líder de grupo de formatura, eu era aquela que fazia o bailinho, eu queria ser a noivinha. E assim, eu sempre desenvolvi essa habilidade da comunicação e da liderança. E no HU não foi diferente. Eu virei enfermeira assistencial
e é uma coisa que eu gosto muito e valorizo muito as práticas assistenciais, especialmente qualificada, que ela não se distancia da humanização e do cuidado para prestar o bem-estar bem na dificuldade, porque nós trabalhamos num hospital de alta complexidade, então o cuidado na saúde da doença, ele é muito próximo, ninguém vai lá passear e nem buscar um hotel, uma hospedagem. As pessoas vão por um motivo de angústia, de dor, de sofrimento e da busca de uma cura. Nós trabalhamos a prevenção no HC, que também é nosso, mas no HU, muito mais o tratamento. E assim foi a minha persistência assistencial. Eu entrei pelo pronto-socorro, onde eu acho que eu conheci o doutor. Ele era aluno ainda também, né? E aí eu fui para a unidade de internação, virei chefe de seção, que é uma coordenadora, e de lá eu virei chefe de divisão, que era uma gerente diária. E depois fui transitando entre as áreas assistenciais, a questão dos remanejamentos necessários. Eu fui muito feliz no pronto-socorro em 2006, onde eu pude desenvolver, inclusive, a minha dissertação de mestrado. Fui chefe de divisão lá e me aproximei mais ainda da questão da urgência e emergência e das dificuldades da rede e de um serviço terciário do aporte do nosso. E quando eu trabalhei um protocolo para admissão dos pacientes para que a gente pudesse estratificar o risco. Nessa oportunidade, eu fui aluna de mestrado da saúde coletiva. E se eu já gostava do SUS, foi onde eu me apaixonei. O SUS é muito bonito, ele procura muito essa questão da equidade, da acessibilidade. Algumas questões ainda são distantes da prática, mas elas são possíveis de serem implantadas. E então, de lá, eu tirei o acolhimento com classificação de risco, que era uma portaria específica que estava na gaveta e que hoje é uma realidade até os dias atuais no nosso pronto-socorro. Depois de lá, eu fui para o apoio diagnóstico, trabalhei no radiologia, no serviço de hemodinâmica, e daí surgiu uma oportunidade da diretoria de enfermagem. E tudo eu considero muito precoce, apesar da idade já e da experiência. Para a relevância do cargo, as coisas foram acontecendo, né? E virei diretora de enfermagem, como você muito bem me apresentou, e tive o privilégio de trabalhar do lado da Beth Ursi, que é a enfermeira doutora que me antecedeu, que foi professora de muitas de nós, e que eu considero uma grande tutora, junto com a Maria do Carmo Haddad, de toda a minha trajetória acadêmica e profissional, né? Sem o conhecimento, sem a vontade, sem o propósito, a gente não chega num cargo dessa monta. Hoje o Hospital Universitário é praticamente o maior hospital público do estado do Paraná, tem uma relevância muito importante na rede assistencial do estado. E para mim, quando a Beth ia sair e olhou para mim e falou: Vivi, é você? Eu levei um susto. Falei, eu? Né? Porque eu sempre gostei muito do cuidado, da atividade assistencial. Mas eu nunca tive muito medo, a ousadia e a vontade de fazer, e eu participava muito com ela dessa construção, né? Eu acompanhava ela no movimento político e de ordenação orçamentária e financeira, e desse trabalho de buscar um espaço na sociedade civil organizada e junto às autoridades políticas, não só de reconhecimento, mas de mostrar realmente a grandeza do trabalho do Hospital Universitário nessa união acadêmica junto ao CCS e a própria universidade, que é a nossa marca e está no nosso DNA há mais de 50 anos. E nós assumimos, participamos de um pleito eleitoral, né? Para quem não sabe, nós não somos indicados, nós pleiteamos essa vaga e nós formamos uma chapa, tivemos adversários e concorremos de forma bastante idônea na campanha e fomos eleitos, né? E estou na minha segunda gestão. Na segunda gestão eu já fui eleita sem concorrência, foi uma chapa única, e eu acredito que pelo reconhecimento do nosso trabalho e pelos números que nós, no transcorrer da gestão, estamos apresentando. A Vivian é fruto de um trabalho coletivo de pessoas que, assim como eu, são técnicos ou professores que gostam, que têm muito amor naquilo que faz e que assumiram comigo esse planejamento de transformar o hospital, né, no melhor hospital público, ao meu ver, do norte do Paraná. E com certeza foi dever cumprido, né? Porque a gente percebe, né, quem está ali há tanto tempo, né? Mesmo eu lidando mais com a área ali de pediatria e terapia intensiva pediátrica, é um hospital muito vibrante, né? Então a gente consegue perceber todo o movimento em volta.
Então, assim, você coloca que começou o curso em 93, eu comecei o curso de medicina em 95, né? Então bastante tempo ali dentro. De 95 para cá, nunca mais saí da UEL. E eu percebo que hoje o Hospital Universitário é um hospital completamente diferente. Seja pelo aumento em números, né? Isso vai das internações e a complexidade, né? Então ele ganhou em muitas especialidades, né? Própria hemodinâmica intervencionista, tratamento de queimados, né? Então, assim, a gente percebe que o hospital hoje ele tem um perfil, uma aparência totalmente diferente do que ele era há 10, 15 ou 20 anos atrás, né? E ainda, acho que você teve um grande teste na sua gestão, que foi logo no começo enfrentar a pandemia da Covid, né? Olha, além da surpresa de ser escolhida para me candidatar ao pleito, que é no meio do ano, né? Então, nós assumimos ali no meio do ano, em julho. Em dezembro, nós fomos convidados a ser hospital referência. Lá em 2019, né, teve o H1N1 e até então tinha um vírus aí, inimigo desconhecido, né? E como eu disse, a gente tem que ser um pouco oportunista no sentido de desafiar a gente mesmo e as equipes. E eu sempre acreditei muito no potencial do hospital universitário e das pessoas que trabalham lá, né? A gente é um hospital de ensino desde a sua fundação, e isso está muito forte na nossa missão, mas nos últimos anos nós temos muita exigência, nós somos um hospital contratado do SUS e temos compromissos com a rede assistencial na prestação da assistência, em especial na alta complexidade. E a pandemia, apesar de todas as dificuldades, do medo e da incerteza, ela nos trouxe uma grande oportunidade. E eu sempre falo que fomos sábios, né? E fomos oportunistas no sentido de arregaçarmos as mangas, ao mesmo tempo muito aguerridos, né? E nos prontificarmos a estarmos à frente. E a nossa organização, né? Essa questão muito técnica e estratégica que eu acho que o gestor tem que ter, né? Eu falava com a minha equipe hoje, um gestor, ele precisa passar por 3 fases principais. Que a primeira, na ponta da pirâmide, é a gestão estratégica. No meio da pirâmide, nós temos o tático, que é o chefe, que é o gestor, que é o coordenador, que é o gerente, que vai pensar a forma com a qual. Então, um diretor superintendente, ele tem suas atividades muito atreladas à estratégia, na questão de ordenação de regras, de ordenação financeira, de obras. E tem um último parágrafo lá que fala, tudo que ninguém fizer, você tem que fazer. Representar o hospital, convocar conselho diretor, né? Então, muitas coisas. E embaixo do tático, voltando para a pirâmide, eu tenho o operacional. Então, nessa pirâmide, nós temos que transitar entre pessoas e processos. E eu não sei se vocês sabem, nós somos em quase 3.000 pessoas transitando entre o estratégico, o tático e o operacional. É muita coisa. É muita coisa, né? Nós temos mais de 200 milhões hoje investidos para a manutenção do hospital, para que as coisas aconteçam, para que não falte material na terapia intensiva pediátrica, adulta, PS, ao ambulatório e tantas outras frentes do hospital. É muito quilo de roupa lavada, é muita nutrição servida, servimos 5 refeições por dia. E a pandemia nos trouxe como montar uma estrutura A maior, porque nós não sabíamos se eram P, M ou G o tamanho da demanda que viria. E aí eu quero contar um segredo para vocês. Quando eu trabalhava lá na assistência do PS e depois até na gestão, eu tinha um sonho de ter uma frota de respiradores e monitores. Porque tanto para UTI quanto para a enfermeira da urgência, quando você tem uma sobrecarga e a sobrecarga acompanha o sistema público de saúde, né? A gente tem muito mais demanda do que as vagas que a gente oferta, a gente tinha que correr atrás de respirador e de monitor. Sim. Né? Emprestadas, UTIs, então eu tinha esse sonho. Quando eu entrei, eu tinha uma licitação aberta de respiradores e de monitores. Então, quando nós aceitamos estar à frente, eu e os outros HUs, numa reunião lá na SET, eu falei, tenho aquela ata. Daí todo mundo me perguntava, como que você conseguiu comprar? Porque nós chegamos a ter mais de 100 respiradores no hospital. Ninguém ficou desassistido. E nós conseguimos montar um arcabouço tecnológico que atendesse satisfatoriamente as equipes. Então, a pandemia foi um exercício
do estratégico e do tático e do operacional nesses processos onde a gente se uniu através das necessidades de melhoria e crescimento da nossa infraestrutura. E eu quero dizer para vocês, ficou um legado muito importante dessa oportunidade. Os números do nosso hospital são gigantescos, né? E nós dobramos de tamanho. Nós tínhamos 291 leitos, hoje nós temos 430 leitos. A própria UTI pediátrica, desde a sua criação, ela tinha 5 leitos. Ela começou bem pequena, com um trabalho, quero dizer para vocês, impecável que vocês fazem no estado do Paraná, de muita relevância. E ampliamos 5 leitos de forma extraoficial, com o aval do estado, né? E queremos ampliar muito mais. Vamos dobrar, né? Porque hoje nós conseguimos um espaço, né, humanizado, robusto, estratégico, para que a gente possa, em breve, o doutor Arnildo tem essa tarefa, construirmos uma proposta para que a gente possa crescer ainda mais. Então, assim, a gente não se acomoda. A pandemia nos mostrou que é possível ser melhor e maior. E que a nossa entrega pessoal, individual e dentro do coletivo, ela causa um impacto muito grande na rede de atenção. Não sei se eu respondi. Sim. Vivi, uma coisa, é encantador ouvir você falar, porque algo que é inerente de você é a capacidade de comunicação e liderança. Eu acho incrível. E em cima dessa pirâmide, você chegando na parte estratégica, você passou por todas as etapas. Em algum momento da sua vida, você já esteve na base até que você foi subindo ali. A Vivian que começou tinha habilidades natas, mas você precisou desenvolver habilidades para chegar aonde você está hoje, né? Como que foi esse processo? Porque isso tem que inspirar enfermeiros que estão começando, né? A pessoa que vê você falando com tamanha propriedade, chegando onde está, gerenciando, né, um hospital desse porte, numa pandemia que foi, né, de arrepiar o mundo. Como que a Vivian se desenvolveu nesse processo para conseguir dar conta, sendo mulher, líder, na frente de um hospital tão grande e tamanha complexidade? Então, eu sou muito crítica comigo mesma, né? Eu acho que, como eu disse aqui, a pessoa tem que ter coragem de assumir um cargo dessa monta. Porque se você me perguntar, fala uma coisa do seu cargo que você tem que fazer. Eu sou ordenadora de despesa. Eu trabalho com leis, com licitação pública, com questão contábeis, né? Com rubrica orçamentária e financeira. Você sabia tudo isso quando você sentou lá? Não. Mas eu nunca fui acomodada. Eu sou uma pessoa que procuro, né, aprender e buscar esse conhecimento. Eu acho que quando você vê o meu currículo, né, a minha trajetória foi indo, eu fui aprendendo e fui fuçando e lendo, né, e fazendo visitas técnicas. Como eu disse, eu colava na anterior. E eu acho que eu tenho uma característica muito diferente de algumas pessoas que me antecederam, com muito respeito que eu tenho a todos que construíram essa história. Nós temos muitas dificuldades hoje, não quero dizer em talentos, mas hoje eu tenho 50% praticamente de colaboradores estatutários e 50% ou até mais já contratados. O credenciamento ele já superou os estatutários. Quando eu entrei no hospital, nós éramos em muitos estatutários. E o porquê que eu tô dizendo que isso se torna um problema? Porque a gente deixa as pessoas muito boas hoje. E o turnover, que é o número de pessoas que entram e saem, chega a quase 30%. Então, isso, na hora que você prepara o profissional e deixa ele bom, ele sai. E quando nós tínhamos um arcabouço de estatutários maior, nós construíamos mais processos no tático e no operacional de uma forma mais fácil. Sobrava gente no DRH, na divisão de materiais, que é um grande cérebro do hospital para construir os processos, nas escalas, nos processos de liderança, nas comissões. Hoje é muito dos mesmos, construindo e participando de várias frentes. E eu tenho uma vantagem, eu sempre fui uma enfermeira muito curiosa, né, intrometida. Então eu conheço da cabeceira do paciente, eu trabalhei na assistência lá, eu conheço os suprimentos, eu conheço a radiologia, eu sei o que é um processo de capa verde, eu sei o que eu posso escrever para realmente justificar aquela urgência. Então, se um processo está parado, está emperrado, está mal instruído, eu consigo sentar e desenvolver e ajudar a escrever.
Nós tivemos historicamente a 8666, agora entrou uma lei nova de licitação que nós estamos aprendendo. E em muitos momentos, Flávia, eu me sinto fraca também. E falo, nossa, será que eu sou tão ruim assim que eu não sei sobre isso? Que eu preciso aprender? E eu entendi, e fica a dica aqui, que a gente não precisa dominar todos os temas, mas que eu preciso ter pessoas que eu posso trazer ao meu lado quando eu for discutir o tema atinente àquela situação. Então, eu quero alguém, né? Eu já tenho com a Meire, que é a minha assessora, quando eu olho para ela, ela já está comigo há 6 anos, ela já sabe que é a hora dela entrar. Porque eu tenho o meu limite de conhecimento contábil, mas hoje eu sei qual é uma rubrica da saúde, qual é uma rubrica para pagar pessoas, o que eu vou comprar material médico, aonde eu gastei, em quantos somos, aonde eu quero chegar. Eu tenho um planejamento estratégico e organizacional de onde o HU, né, dentro do plano diretor, o que a gente quer. Então, assim, que as pessoas se permitam sonhar, né? Eu, assim, não sonhei estar superintendente nesse momento da minha carreira. Aconteceu. E eu tive a coragem de me desafiar e estar aqui. E Deus, eu sou uma pessoa de fé. Ele traz anjos e soldados importantes. E eu sempre falo que uma intencionalidade, e vou repetir, focada no seu propósito, através dos resultados que você apresenta, levantam soldados. Assim como a nossa equipe, foram 2.800 funcionários que se levantaram junto comigo para atender a pandemia e para entregar muitos resultados. Nós atendemos mais de 10 mil casos na pandemia. Nós tivemos 23% de óbitos, mas eu sempre dizia, nós trataremos essas pessoas com dignidade, com respeito e muito amor. E eu tenho muito amor pelo que eu faço. Então, se você tiver propósito e se você tiver amor e coragem, o resultado vem. Coragem, né? Coragem para estar enfrentando, né? Apesar de tudo, né? E correr atrás. É isso aí. E até você citou essa questão, né, Vivian, que da intenção, né, ou assim, dos respiradores, né, de não faltar respiradores. Eu queria acrescentar, né, que eu estive ali trabalhando durante toda a pandemia, né, antes, durante e depois, e a gente sempre ouvia, né, nos noticiários, né, várias situações de alarme, né, falta de respiradores, falta de leitos, falta de oxigênio. Tivemos um certo pânico nacional de falta de sedativos e de analgésicos, e nós não vimos na nossa realidade faltar nada disso, né? Então, assim, apesar de trabalhar com criança, eu presenciava, mesmo não estando dentro de uma UTI, nenhum adulto deixou de ter o tratamento que ele precisava, independente de estar dentro ou fora da UTI. Não faltaram medicações, a gente não passou por esse pânico, né, de faltar determinadas medicações. Claro que a gente, assim, teve aqueles planos de racionalização, mas plano de contingência. De contingência, mas nunca faltou. Não faltaram EPIs, né? E o próprio exame complementar, além de não faltar, o hospital cresceu, né? Então ele ampliou o leque de exames complementares. Exames que nós não tínhamos de rotina antes e que hoje continuam disponibilizados para nós, e o quanto que esses exames fazem diferença na assistência. Sim, só um exemplo, a procalcitonina. Nossa, sempre foi o meu sonho. A Flávia sabe disso. Foi uma benção. Eu queria tanto poder pedir procalcitonina para as crianças que E o painel viral do O painel viral, nossa. Isso faz muita diferença hoje em dia. Os dois grandes ganhos que eu vi, assim, exemplos, né, de grandes ganhos. Sim. Que vieram e permaneceram. Mais um que a gente implantou, né? É aquele outro da UTI, procalcitonina. Teve o dedímero também, que era algo difícil. Nós somos pioneiros no dedímero. Pedia e levava alguns dias para ter o resultado. E hoje não. A gente pede de manhã, na hora do almoço ali estão prontos, né? Então foi um crescimento, assim, além de não ter faltado a estrutura física, a estrutura de recursos humanos para os doentes, o hospital realmente ficou com uma herança nobre, porque hoje toda essa herança está tratando melhor dessas crianças e desses adultos que precisam do HU. Não só com Covid, mas hoje com dengue, hoje com outras doenças que afligem a população, né? Eu acho que eu tenho que reconhecer aqui, né? Às vezes a gente fala, falta dinheiro na saúde, tarará. Eu não atribuo isso. Eu acho que o governo do estado do Paraná, ele investiu muito naqueles serviços que tinham potencialidades. E, mais uma vez, eu vou distribuir os méritos, né? É claro que houve a gestão, a oportunidade da demanda, mas a gente poderia ter falado não.
no desenvolvimento da implementação de novas tecnologias, na busca desses recursos. E, de fato, doutor, não faltou. Pelo contrário, nós ajudamos muitos serviços através do empréstimo. Nós ajudamos a rede suplementar de análise clínica. No começo, só a gente que fazia PCR. Então, aqui, né, o doutor João lá do Oswaldo Cruz, que foi o primeiro privado de Londrina que começou a fazer o PCR, buscou ajuda junto com o professor Vander do laboratório para que nós pudéssemos auxiliar, porque nós, para que a gente pudesse organizar a rede, reconhecer esses pacientes positivos eram muito importantes para a estratificação, né, para a coorte desses pacientes. Então, todos os dias eu pensava, qual é o plano de contingência que a gente pode... E aí, os apoiadores foram surgindo. E não tinha SUS e privado. A gente teve um grupo muito, né, que era o COESP, muito unido, de várias pessoas de boas ideias, através de muitas pessoas boas da infectologia. Eu quero reconhecer aqui o trabalho exemplar. Então, o Estado reconheceu e deu a grana. Nós nos apresentamos, foram criativos e foram competentes na busca da tecnologia. Nós usamos através dos protocolos de forma eficiente. Nós tínhamos uma cartela de sedativos que nos permitia fazer um plano de contingência que transitasse nas medicações que vieram faltar pela ausência de entrega do fornecedor ou por aumento de consumo desordenado, porque nós não sabíamos o tamanho da demanda. Então, era muito difícil fazer a provisão disso, né? E eu quero colocar mais uma pitada que veio para ficar, que foi a inovação e a tecnologia. Quando não tinha as máscaras, nós implantamos o laboratório de impressão 3D do hospital, que é o Fabi. Se não vieram aqui, tragam eles. Que é um trabalho sensacional, que não dá pra gente deixar para trás. Ele começou com as máscaras de Face Shield e ele hoje produz, nós estamos tentando patentear os conectores de traqueostomia, os posicionadores. Outro dia eu falei para Flávia, você criou essa gambiarra aí que tá sensacional. Leva que a gente postou em algum momento. Leva para o Fabi desenvolver um suporte de telefone para as crianças que estão no berço. Então, assim, o céu é o limite da criação e da inovação. Sim. E tem muita gente boa com boas ideias lá. Então, até coloquei aqui que a inovação e a tecnologia, ela veio suprir o sobrepreço, porque as empresas foram abusivas e oportunistas com o mercado de material médico hospitalar. Às vezes deixavam de entregar para tentar vender num valor maior e a própria escassez. Porque as indústrias também não imaginavam o tamanho da pandemia. Não foi só no hospital universitário que eles não sabiam o tamanho e a proporção. Então, foi muito legal, as pessoas se apresentaram, eu me surpreendi com a energia aguerrida do nosso time, né? Foram, no começo, um medo. Sim. Do desconhecido, né? Ele, assim, deixou algumas pessoas, em especial aquelas que tinham comorbidades, um pouco assustadas, mas aos poucos elas foram voltando e se apresentando. Nós tivemos 1.900 servidores positivos, né? E uma coisa que eu fiz questão foi de fortalecer a divisão de assistência à saúde da comunidade. Entregamos uma obra reformada para um espaço próprio deles, porque eles tiveram um trabalho sensacional. Eu tinha que acolher os servidores para que eles tivessem uma resposta eficiente no seu cuidado médico e de enfermagem assistencial, bem como as suas famílias, porque eu precisava deles lá o mais rápido possível. Então, eu acho que a gente cuidou daqueles que cuidam. E essa foi uma grande preocupação nossa também. Até a estratégia de usar o hospital de retaguarda, né, foi, para nós da UTI pediátrica, foi incrível, porque de repente a gente não sabia qual seria a demanda da pediatria. Isso. Adulto estava explodindo, e criança, como que ia ser? O quanto vocês, enquanto equipe, né, do hospital se mobilizou e ajeitou aquele espaço, que até então tinha outro destino, que agora já está com os donos corretos, né? Mas que proporcionou para a gente o gerenciamento do espaço com qualidade e segurança, né? Com os isolamentos, com a dispersão das crianças, e que isso foi muito providencial. Uma ampliação importante temporária dos leitos ali, né? Que depois a gente teve essa redução, mas o quanto que naquele momento, até a gente compreender que na criança, a princípio, o problema veio depois, né? Não veio na hora ali. A gente já estava muito bem equipado, tanto para berço, equipamentos, foram coisas que fizeram muita diferença.
Fez a diferença naquele momento e fez a diferença no momento de hoje. Sim. Porque foram investimentos que ficaram permanentes, né? Só de início, na primeira largada, o governo do estado, a quem quero reconhecer a dedicação nesses investimentos, foram 21 milhões do governo e foram mais 5 milhões da Câmara de Vereadores. E o apoio com termos de cooperação de alguns colaboradores no município de Londrina e nos EPIs, que nós nos ajudávamos muito no fortalecimento da rede. Esses leitos, a gente olhou para aquele prédio que ainda estava inacabado e falamos, olha, temos potencial para crescer. E já imaginávamos que isso poderia ficar, né, no escopo do hospital. Aquele prédio, quando a gente se propôs, ele não tinha nem oxigênio lá. Ele não tinha rede de ar comprimido. Quando veio a ideia de ser hospital de retaguarda. Por que nunca faltou? Pasmem vocês, a gente tem um tonel lá imenso, numa rede paralela de oxigênio. Então, a mão de Deus também e o Espírito Santo que me acompanha em ideias, eu acho que ser criativo, sabe? Saber ter resposta rápida no improviso. Acho que eu tenho boas ideias às vezes. Com certeza. Né? E aí a gente conseguiu dar um arcabouço tecnológico ali de retaguarda para essa unidade e nós montamos essa unidade em tempo recorde. Nossa, eu lembro do pessoal correndo para lá e para cá, ajustando. Foi muito assim rápido, foi muito trabalhoso. Mas muito resolutivo para a demanda que tinha naquele momento. E limpeza, portaria, segurança, funcionários novos, comida, treinamento de funcionário, a equipe da CCIH, a equipe de DRH, a equipe do treinamento lá do DEP, da enfermagem, né, que é uma força de trabalho muito importante. E saltar de 294, à época nós atingimos 453 leitos. É muita coisa. Nós ficamos gigante. Em leitos ativos, nós ficamos... É o maior hospital global. Hoje eu falo que a gente é o maior hospital escola, né? Do perfil institucional do nosso. Mas, à época, em leitos ativos, nós, somando com a superlotação dos leitos extras do PS, nós nos agigantamos, né? E esse é o hospital universitário. A gente tem sido gigante na prestação de serviço. A gente não fala não para quase ninguém. Nós temos incorporado, como o doutor colocou dos exames, tecnologia agregada à saúde na maioria das nossas áreas. Não sei se a população que está nos assistindo sabe, nós temos 38 credenciamentos, eram 37, recentemente agora são 38, com a bariátrica que nós vamos retomar. E a gente circula, eu falo que é de mamando a caducando, é bebezinho de 400 gramas que vocês atendem, né? Tanto a UTI-NEL quanto vocês, a adulto de mais de 100 anos hoje. Então nós temos uma cartela de serviços, de medicamentos e de material médico hospitalar muito grande. Quero reconhecer aqui, na terapia infusional, muito difícil quem tem uma tecnologia aplicada, né? Nós temos catéter central de inserção periférica com uso guiado de ultrassom. Nós temos de vários tamanhos. Nossa, não. Né? Inclusive, eles vêm em breve aqui para falar mais um pouquinho só dessas tecnologias. Então, eu acho que é uma propaganda muito positiva. Não tem no SUS, no Paraná, alguém que entregue essa tecnologia que a gente entrega. Atrelado a essa, doutor, nós temos a tecnologia de tratamento de feridas, a qual eu quero reconhecer um portfólio de mais de 120 itens aplicados à terapia de tratamento de feridas e lesões e ostomias, que a gente usa muito, não só no centro de queimados, mas para pacientes de longa permanência, seja ele pediátrico ou adulto. Então, tratamos ferida como ninguém. Temos um grupo especializado. E, recentemente, temos também agora a odontologia hospitalar. Nossa. Nós fazemos laser nos pacientes, nós fazemos pedido de consulta, nós tratamos a boca dos pacientes desde a higiene até o tratamento. Mais um serviço que vocês têm que colocar aqui. Então, nós temos tentado trazer esse pioneirismo, esse diferencial, né, para a prática. Mesmo mediante os desafios e as dificuldades, que eu acho que a gente vai falar deles aqui, a gente tem muita coisa boa que precisa ser publicizada e trazido ao conhecimento daqueles que não têm a oportunidade de conhecer de perto o nosso trabalho. Eu fico ouvindo você falar do hospital universitário, Vivi. Eu sou um fã, confesso, do nosso hospital, né? Tanto é que assim... Você sabe que eu não estou mentindo, né, Nilda? Sou testemunha de que realmente é tudo fato, né?
é um hospital que hoje eu tenho sou 100% dedicado a ele em relação à parte de trabalho. E é muito interessante você dizer isso, né? Porque assim, é um hospital de alta complexidade, que ele é um hospital de ensino também, atende aí uma cidade, uma regional, uma macro-região e além disso, né? Então nós não estamos restritos à macro-região norte e é 100% SUS, né? Então assim, eu acho que isso é importante ser destacado, né? Como você disse, assim, o SUS ele pode ter os seus defeitos, as suas dificuldades, mas assim, é um exemplo mundial. Inclusive tem muitos países que copiam o SUS, né, com relação à política de saúde. Então ver esses números todos, ver essa qualidade de atendimento, essa complexidade de atendimento em um hospital que é 100% SUS, é algo, eu acho que é muito, tem que destacar mesmo, para as pessoas saberem a importância que tem, né, de certa forma, a nossa, assim, o nosso hospital, a nossa instituição, né? E assim, eu vejo que tem muitos hospitais que possuem credenciamento similar com o nosso e que às vezes não buscam esse diferencial, sabe? De tecnologia aplicada, de ponta, né? E a gente tem o privilégio de aprender com os grandes, né? E quem é grande no Brasil? Se eu perguntar aí para vocês vão dizer para mim. Tem muitos hospitais muito bons, inclusive no nosso estado tem também, né? Mas eu tô aqui para falar do nosso, daquele que eu represento, né? E o Programa de Apoio e Desenvolvimento Institucional, chamado PROAD-SUS, que já vem há anos, ele nos permite participarmos de consultorias estratégicas para melhora de processo de trabalho, seja do diagnóstico até a implementação de protocolos novos. E há anos nós temos sido escolhidos pela grandeza do nosso trabalho, pelo trabalho planejado, pela cultura de segurança, pelos indicadores, pelos bundles que vocês têm nas UTIs e os protocolos institucionais. Nós temos sido escolhidos. Então a gente tem aprendido muito com Sírio, com Einstein, com HCOR, né, e com Moinho de Ventos, nas diversas áreas. E isso nos fortaleceu. Né? Hoje nós temos uma UTI 2 da terapia intensiva conectada com o HCOR. Então tem um médico lá olhando os dados dos parâmetros dos nossos pacientes. Outro dia até publiquei, nós recebemos uma mensagem, vocês devem ter visto eu vi. Você viu? Uhum. Né? Que ser o discutidor do HU da UEL é um desafio. Então, assim, eu tomo isso com elogio. Até escrevi lá, para muitos é uma simples mensagem. Para mim, é um reconhecimento muito importante da equipe, de vocês que estão lá lendo, trabalhando, implementando. Nós temos hoje, Flávia, um equipamento de tomografia com biopedância à beira do leito, na terapia intensiva. Eu vi também. Inclusive, eu tinha vindo de um congresso recentemente, babei nesse aparelho no congresso, depois chego no hospital, descobri, deu poucos meses depois, eu vi o aparelho lá. Falei, gente, genial. Tá aqui perto. Não, de verdade, o aparelho, gente, é o aparelho que eu vi. Então, assim, tanto Lindas Emergências lá atrás, né, em 16, 18, que foi o primeiro que a gente participou, e agora nós estamos com 3, eu tô até pleiteando mais 2, que é de organização de serviços públicos e gestão. São oportunidades ímpar de desenvolvimento, né? Nós temos uma equipe muito capacitada, como vocês, doutores, pós-doutores, que se desafiam mesmo a participarem com muita vontade. Nós tivemos um projeto no Queimados que chama Alegria e Resiliência. E no começo a gente falava, nossa, alegria e resiliência, o que vai, né? E durou 6 meses. E foi sensacional a mudança comportamental das equipes. Olha só. Que foram engajadas. Então é isso. Você colocou um ponto que eu achei que me veio, que eu acho que vale ressaltar. O quanto que a equipe, né, dos estatutários e pessoal que está chegando no mesmo chamamento, muitos estão ingressos em mestrado estricto, né, doutorado, atrelando as suas pesquisas, inclusive a gente fez um pouco isso também, em prol do hospital universitário, da melhoria dos processos. Inclusive o seu doutorado rendeu um núcleo de regulação que hoje faz uma rotatividade gigante. A torre de comando do hospital. Exatamente. Não dá para crescer mais por hora. Uhum. Nós precisamos de um outro prédio, né, doutora Nilda? Nós vamos crescer lá na UTI. Então, pouca coisa ainda dá para crescer na infraestrutura que a gente tá, mas hoje o hospital ainda tá pequeno por quanto de paciente que a gente tem no PS. Na semana passada, acho que vocês acompanharam, nós tivemos 6 crianças entubadas no PSP. Fato que eu disse hoje ao Ministério Público que nem na pandemia eu vi
nas crianças. Pois é, a terrível sazonalidade, né? A terrível sazonalidade e algum movimento aí que a gente está vendo de não entrega ou de fechamento de alguns leitos ou de algumas especialidades que a rede de atenção impacta. E se você falar, Vivian, qual é o problema? Que acho que nós vamos falar sobre isso, né? Nós temos um problema de sobrecarga, de excesso de pacientes dentro do nosso dimensionamento, né? No nosso PS cabe 76, nós temos hoje 148 pacientes lá. E isso tem se tornado uma frequência. Então, um desafio muito grande da hospitalidade, da ambiência, do acolhimento, porque eu sempre falo para as pessoas, se eu for fazer uma refeição na sua casa e você estiver me esperando, com certeza você vai servir melhor. Se eu chegar de surpresa e você preparou algo só para vocês dois, nós vamos ter que dividir, né? Então, é uma demanda muito grande ainda dentro da infraestrutura, e quanto mais a gente fala da nossa potencialidade e a gente busca o diferencial, aumenta a procura pelos nossos serviços. E eu tenho visto, outro dia, uma médica pediu alta de uma UTI de um hospital privado porque ela queria ser atendida na UTI do hospital universitário. Isso entre a pediatria é muito recorrente também. Inclusive, assim, o pessoal às vezes quer ir direto pro HU, às vezes não quer passar pela estratificação, atenção primária, atenção secundária, porque sabe o quanto o HU ele é resolutivo nas ações. E, claro, tem toda uma logística de SUS aí que envolve, que acaba sobrecarregando o serviço terciário, mas isso é excelência do cuidado, é muito frequente. Vou pro HU porque ela resolve. É uma fala muito recorrente também pelas mães, né? Principalmente das crianças com condições crônicas, né? Sim, porque nós já chegamos a ter, a doutora Arnedo vai lembrar, 5 crianças, né, hóspedes. Ah, sim. Né? A gente até se apega muito. Quando eu falo do amor no cuidado, a gente tem muito, né? E vocês são um exemplo vivo disso. O Davi ficou aí marcado no nosso coração, a gente decora o nome, né? E assim a gente teve 8 outros. anos, né? 8 anos. Foram 8 anos de história e a gente sempre teve essa questão das crianças moradoras e alguns adultos também, né? Então, apesar das dificuldades que a gente tem também, não só de potencialidade, que a gente tem que reconhecer, ninguém é perfeito, a gente está sempre ali lutando para fazer o melhor, mas às vezes no nosso hospital, acontece evento adverso? Acontece, e acontece aqui no Einstein, no Círio, no Moinho, né? E no mundo acontece eventos adversos. Falava sobre isso hoje, uma superlotação e um excesso de trabalho induz ainda mais você ao erro, né? E nós temos trabalhado com isso, com essa cultura de segurança, com a política. Mas voltando ao NIR, que você disse do doutorado, é muito assunto, né? Eu falo bastante também. O NIR, ele veio em 2012 para a gente tentar otimizar os nossos leitos, né? E a minha tese demonstrou que você melhorar o giro do leito e ele baixar para 6,8, você teria o resultado institucional. Porque o que um gestor quer? Fazer mais de forma eficiente com menor investimento. E nós conseguimos diminuir o tempo de permanência, né? Teve todo um cálculo de tempo de permanência, de fator de utilização do leito, de quantos pacientes deitaram lá. E é como se nós tivéssemos construído um prédio de 40 leitos a mais no hospital. E isso não mudou muito. A pandemia, ela meio que mascarou um pouco, porque os pacientes clínicos têm um tempo de permanência maior. Então, pelo perfil, né, nós perdemos muito a rotatividade cirúrgica e hoje já retomou os traumas, as doenças cardiovasculares, a própria cirurgia eletiva que ficou represada, que nós estamos correndo atrás para melhorar os nossos indicadores e abaixar o nosso tempo médio de permanência. E o NIR tem uma participação muito importante no giro desses leitos para fazer o hospital se mobilizar. Atrelado ao NIR, no último ano, nos últimos 2 anos, nós criamos o SAP, que é um serviço de agendamento de pacientes eletivos, que é preparar o doente rapidamente para o dia da sua cirurgia. Porque ele internava, aí a pessoa ia pedir o exame que ele precisava, ia ver se tinha a prótese que ele precisa, ou a tela que ele precisa. Hoje, ou o risco cirúrgico que dele é um grau mais elevado, chamar o cardiologista internado. Então, as cirurgias, através do SAP, elas têm sido programadas, que é um serviço alinhado ao NIR, para que o paciente possa estar melhor preparado e ficar com menor tempo de permanência dentro do hospital.
E tem sido um serviço muito importante, foi investido em pessoas, mas tem dado um retorno administrativo muito importante. E não sei se vocês viram recentemente, nós batemos recordes cirúrgicos de produção. Olha só. E eu pude ver na prática, viver essa questão desse preparo do paciente antes dele ser internado, né? Porque realmente era o que acontecia antes, né? Uma criança com comorbidade, com uma condição crônica complexa, que internava de modo eletivo para operar. Então, às vezes, ele operava 2, 3 dias antes, porque tinha que fazer o risco cirúrgico, tinha que coletar os exames complementares. E hoje, essa mesma criança chega para internar no dia que ela opera. Então, assim, porque está tudo pronto. Então, antes dele internar, já fez o risco cirúrgico, já coletou os exames complementares que eram necessários, né? Então, certamente, isso ganha muito em tempo de permanência, né, do leito. E algo que... Até o seu processo de acompanhamento ambulatorial também, que é algo que não fazíamos, e a partir do momento que implementou, isso evitou até internações recorrentes, né? Porque às vezes acabava acontecendo, porque consegue captar antes da complicação acontecer, né? E algo que você citou, assim, que é importante também ressaltar é que na nossa realidade aqui, por exemplo, de Paraná, a gente ainda tem, olhando para o lado da terapia intensiva pediátrica, né? Nós temos muitas UTIs neonatais, mas não temos tantas UTIs pediátricas, né? Nós temos, por exemplo, lá no Norte Pioneiro, só tem UTI neonatal. Cornélio Procópio só tem UTI neonatal. Ivaiporã só neonatal. Então falta o leito de terapia intensiva pediátrica mesmo fora de Londrina. E sem contar que falta, mesmo para as UTIs neonatais, falta a retaguarda cirúrgica. Então essas crianças, invariavelmente, elas vão parar aqui. Porque assim, não tem para onde, se não for aqui, vai ser Campo Largo, vai ser Curitiba, né? Então assim, realmente a demanda do hospital não para. Então, quando você fala da sobrecarga de pacientes, até para quem está fazendo, se, por exemplo, a própria Central Estadual de Regulação, muitas vezes ele não tem para onde mandar o paciente que não seja para cá. Então, assim, porque é o hospital de alta complexidade e é o hospital que, teoricamente e na prática, vai dar conta do paciente grave, né? E é importante falar, né, Arnildo? Nós dividimos isso muito com o Hospital Filantrópico da cidade e eles estão há mais de 1 ano sem cirurgia pediátrica. Então, na semana passada, você recebeu criança de 6 dias com abdômen agudo obstrutivo, né? Recebi uma outra criança na ANEL com uma criança de 1 dia. E nós temos dado retaguarda para grande parte do estado, e isso que o doutor colocou é um grande desafio para a gente, porque há uma sobrecarga e uma dificuldade de planejamento e dimensionamento de estudo. E é difícil a gente falar não, né? Não tem jeito. Às vezes o doutor briga comigo que eu falo, então, né? Às vezes manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós também somos delegados a atender. E eu entendo que do outro lado tem um paciente. Sim. E um paciente que precisa. E eu vou falar mais uma vez aqui, sou uma pessoa de fé, sim, eu falo, algo vai acontecer e eu brinco que o caminhão de melancia vai acomodando, vai dar um jeito, né? E assim tem sido, né? E a UTI pediátrica, não só nessa demanda toda clínica e cirúrgica, tem um grande diferencial, que é a retaguarda para as crianças queimadas. Quando foram construir o CTQ, não previram uma UTI pediátrica, né? E vocês, assim, dão uma retaguarda muito importante para essas crianças. Quero dizer que não tem no estado uma UTI pediátrica que cuida de queimados como vocês cuidam ali. É um trabalho mesmo de reconhecimento grandioso. A gente conversou algum tempo atrás com a Elisângela, que é a enfermeira do CTQ, e eu falo que a criança queimada para nós, ela é uma herança, porque realmente assim, nós não imaginávamos ser responsáveis por ela, só que hoje a gente faz questão de ser responsável por ela. Né? Ela veio para ficar, né, doutor? Porque a gente gosta. Ela nos melhorou até como profissionais, porque assim, é tão complexo o cuidado, né? E a gente ganhou muito com isso, né? E hoje eu fico muito feliz de ter essas crianças internadas na UTI. Claro que eu gostaria que elas não existissem no sentido assim, delas não se queimarem. É da gente trabalhar a prevenção, né? Mas uma vez que acontece, né? E a gente recebe já 2 ou 3 crianças que vieram de Santa Catarina, né? Para tratar aqui. Porque se não é Londrina, é Curitiba. Nós temos 2 centros de queimados apenas no estado, né?
Então, isso é... Que tem, inclusive, uma hiperbárica. Hiperbárica, Que é o único centro de queimados que tem uma hiperbárica exclusiva. Né? E graças ao nosso trabalho e a um ex-aluno nosso, que é o Dr. Wilson, que nos cedeu gentilmente, e nós fizemos a reforma para abarcar mais essa tecnologia que soma com o trabalho de vocês. E fez diferença, porque antes as crianças tinham que sair do hospital para fazer hiperbárica. Na Santa Casa, acho que o evangélico, né, que também tinha. E hoje não, hoje elas apenas vão para um outro setor. Então, assim, em relação ao transporte da criança grave, isso é um ganho muito grande, né? O fato de ela permanecer na mesma estrutura traz para ela muitos benefícios. E tem alguns casos que marcam a gente, né, doutor? Sim. Vamos pensar daquela criança acidentada do ônibus. Sim. Sim. Até hoje ele acompanha com a gente. Até hoje a gente não perdeu contato com ele. Eu falo que alguns pacientes ficam, né? E eu me lembro muito com a doutora Luísa, porque à época ela estava conosco lá e foi um caso muito emblemático, assim, e de muito sucesso terapêutico, que nós nos surpreendemos com a mágica do cuidado qualificado, né? Da dedicação daquela família e de todos nós naquele. Que bom saber que ele está com vocês ainda. Ele volta, né, de vez em quando, em breve vai finalizar essa jornada dele, porque foi um processo difícil. Então, ele até falava que o sonho dele era voltar a jogar bola. E as pessoas às vezes ouviam até com certo ceticismo. Mas ele voltou a jogar bola. Ele voltou a jogar bola? Essa eu não sabia, hein? Maravilhoso. Que bom, é sobre isso que a gente está falando aqui, é sobre isso que a gente trabalha. E ter o conhecimento desse retorno faz valer a pena. E quando a gente se faz fraco, porque é importante as pessoas saberem, é muito difícil fazer a mágica acontecer. Sim. Às vezes as pessoas olham isso e acham que é fácil e que as coisas acontecem e que o HU está com dinheiro na conta. É muito difícil buscar o dinheiro na conta do hospital. E é mais difícil ainda fazer uso dessa capacidade orçamentária e financeira de forma eficiente e regrada. Porque fazer gestão transparente, protegendo o erário, com responsabilidade, é muito difícil. É muito burocrático, é cansativo, são muitas reuniões, né? É muito documental, é extremamente protocolar, mas a gente tem conseguido, entre trancos e barrancos, né, fazer o melhor dentro do possível. E às vezes quando vem uma reclamação ou uma intercorrência, a gente desanima, mas a gente escuta isso, doutor, que a criança voltou a jogar bola, a gente fica animado e fala, né? Valeu a pena. Não, sem dúvida. E são esses casos que mobilizam também a equipe a querer melhorar, sabe? Porque se a gente não pega desafios, a gente não se mobiliza. Então, Exatamente. Muitas pessoas precisam se mobilizar em cima de desafios. E eu vejo, estou há muitos anos ali também acompanhando a UTI, o quanto a equipe se mobiliza para aperfeiçoar e acompanhar a dinâmica tecnológica, a dinâmica de complexidade. Porque a UTI de 10 anos atrás, né, 12, 13 anos atrás, é diferente da UTI de hoje. Então, tecnologicamente falando, complexidade falando, então a gente também está tendo que se reinventar enquanto profissional para dar conta de tudo isso. Perfil de paciente. O perfil de paciente. E aí, não só a questão técnica, mas cada vez mais a gente valorizando muito as soft skills, né? Então, assim, as habilidades de gerenciamento, as habilidades de comunicação, né? São coisas que a gente vai tendo que despertar ao longo do processo, né? Então, a faculdade tenta ensinar, mas é ali na prática que a gente vê o quanto isso pode impactar até no processo de trabalho da equipe, né? E isso é engajamento. E uma coisa leva a outra. Né? Então, assim, não adianta eu ter a ideia se eu não conseguir engajar a minha equipe. Então, quando eu disse para vocês que o estratégico impacta no operacional, através de pessoas, eu faço até esse desenho da pirâmide, é o P mais P, pessoas e processos. E daí lá embaixo vem mais pessoas e mais processos. Então, quando vem a dificuldade, a gente tem que usar uma ferramenta muito importante, muito desafiadora, que se chama comunicação. É o desafio, né? Que é o desafio, porque ela tem muito ruído, né? Mas ela é uma ferramenta poderosa. Em especial quando você olha no olho e escuta o outro. E se você não entendeu, peça para repetir, para que a gente possa rever. E quem nunca falhou ou houve uma comunicação ruidosa, que aponte o dedo. Né? Então, assim, eu tenho muitas falhas. Eu sou uma pessoa que trabalho com resultado, eu busco velocidade, eu tenho dificuldade com pessoas mais lentas. Então, isso para mim é um desafio.
Se eu mandar um WhatsApp, você não me responder, por muito tempo eu fico intrigada. Será que aconteceu alguma coisa? Será que ela não viu? Será que eu tenho que ligar? E num arcabouço de 2.900 pessoas, que somos nós hoje, mais os alunos, nós chegamos a quase 5.000 pessoas dentro do nosso espaço. Como que não vai ter ruído? Como que a gente faz as coisas acontecerem? A cada 4, 5 ou 6 anos, os alunos trocam. Nós temos que ensinar tudo de novo. E agora os funcionários também trocam, Agora né? os funcionários também trocam. E quando ele fica bom, ele fica atrativo para o mercado. Exato. Porque ele carrega uma marca. Eu trabalhei no Hospital Universitário da UEL. Ele tem um treinamento de uma carga horária robusta. Ele tem uma certificação. Nós oportunizamos o recém-formado, porque nós somos um hospital de ensino. Absorve os nossos residentes prontamente. Absorvemos as nossas residentes e elas também alçam voos quando as oportunidades se apresentam de uma forma mais robusta. E eu acho que é a lei da vida, né? As pessoas precisam crescer, precisam se desafiar, e é isso que nós estamos falando aqui. E cada um vai construir a sua história ali. A gente dá a oportunidade. E enquanto hospital de ensino, a gente tem que estar revisitando toda vez para treinar, para engajar pessoas, para desenvolver uma técnica nova, para abraçar um projeto novo, porque juntos a gente se fortalece na construção, seja no planejamento ou na implementação de novas ideias e novos processos. Não adianta a Flávia sozinha, ela não vai dar conta de estar nas 24 horas. A Vivian não dá conta de ficar lá o tempo inteiro. Ela precisa confiar em pessoas. Quando ela vai tratar de UTI pediátrica, ela tem que incomodar o Dr. Arnildo. Quando ela vai tratar de queimado ou de urgência e emergência, a gente tem que ter pessoas que estejam do nosso lado para ajudar a pensar e construir, né? E o nosso hospital permite muito isso. Quando você fala que as pessoas estão estudando mais, elas se contaminam pelo ambiente organizacional. Tem uma das minhas assessoras, ela já foi secretária de saúde em 2 municípios, Ibiporã e Jataizinho. E hoje nós criamos um serviço também na unidade organizacional, que são as judicializações, que têm se tornado muito frequentes para medicamentos ou para procedimentos. Haja vista as craniostenoses que fica na UTI de vocês. E nós criamos um protocolo. Outro dia eu falei para ela, nossa, você tem uma dissertação pronta. Teste o mestrado. Eu falei, E hoje ela está fazendo mestrado. Então, o que eu acho? Que a parte acadêmica, ela traz, né, um arcabouço científico muito importante, que é a base do conhecimento. Então, tudo que a gente faz, é claro, a gente tem que ter garra, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter vontade e propósito. Mas tem uma base aqui, que é buscar o conhecimento. Ele dá base para você propor, para você criar, para você repensar de uma forma criativa aquilo que você aprendeu nos livros, hoje na internet. Nós estudamos nos livros, né, doutor? Na biblioteca. Hoje está tudo aqui, né? Está tudo fácil. Então, eu acho que é essa a nossa obrigação, de estar ali trazendo pessoas e transformando essas pessoas como profissionais dentro dessa nova realidade que eu e a nossa equipe tem buscado para o hospital universitário. Essa integração é muito importante, né? Ensino, saúde, enfim, é a base, né? E aí você tocou num ponto, Vivian, que eu acho que vale a pena você realmente ressaltar, porque a gente olhando de fora, a gente não tem noção de como é o processo. E o processo é cheio de dificuldades, né? A gente olha, às vezes, do início ao fim, uma reta, mas não vê que de lá tem um caminho tortuoso, montanhoso, né? O que seriam essas dificuldades, né? Para a gente, às vezes, leigo, de fora, olhando, fala quais são as dificuldades hoje que são desafios, né? Para pensar no processo de trabalho, as melhorias que você enfrenta na sua situação, né? No seu cargo, na sua posição. Não é fácil fazer gestão pública no Brasil, né? Existem várias vertentes. A primeira delas, eu acho que eu já falei aqui, que é um aumento de demanda e uma oferta em algumas regiões bastante defasada para a demanda que se apresenta. Então, ocorre uma sobrecarga. Então, como planejar tudo isso? É claro que hoje a gente já se planeja para superlotação, mas mesmo assim os espaços são limitados.
Então, eu definiria como a questão das fragilidades e dos vazios assistenciais que se apresentam. Vou dizer, Vivian HU de Londrina, os vazios assistenciais que se apresentam, eles acabam que reverberam na superlotação institucional. E isso repercute em toda a cadeia. No mínimo, um hospital precisa planejar recursos humanos, recursos materiais, recursos farmacológicos e processos de trabalho. E quando você tem uma demanda que se apresenta em desacordo com aquilo que você tem de oferta, você, por mais que seja criativo, você enfrenta um desarranjo, né? E aí, Vivian, mas você não se prepara para superlotação? Sim, até 80%, 100% eu me preparo, mas 150%, 180%, aí exigir demais, Jesus, né? E então, a gente tem essa grande dificuldade dos vazios assistenciais que impactam em todos os nossos processos de trabalho. Porque quando a gente começa a buscar toda essa eficiência que nós falamos até aqui, seja ela na questão dos exames diagnósticos, seja ela nos exames clínicos ou até mesmo na competência e expertise do profissional, você atrai uma clientela, né? A Vivian tem problema relacionado à infraestrutura? Tem. Nós somos um prédio antigo, nós temos mais de 70 anos de infraestrutura. Nós estamos fazendo uma reforma agora na MI, mexemos com toda a nossa rede antiga lá, né? E aí tem toda uma questão sanitária que a gente cuida, mas acontecem problemas que a gente tem que intervir. E muitas vezes as pessoas não têm entendimento do que é um hospital. Um hospital é uma grande empresa que precisa ser cuidada, né? E ela precisa ser cuidada na questão da qualidade financeira, que é você equilibrar as contas, na qualidade dos produtos que ela oferece. Ela precisa cuidar das pessoas que estão trabalhando ali, para que essas pessoas possam cuidar dos clientes. Né? Então, como eu já disse, nós cuidamos dessas pessoas também, nós oportunizamos, nós cobramos regras, nós temos um regramento de trabalho regimental, mas nós oportunizamos, através de várias aproximações, oportunidade de melhoria para o indivíduo, para que ele possa ser reinserido. Né? Bem como a gente oportuniza estudo e qualificação, treinamento e habilidades, porque hoje, para se trabalhar no nosso hospital, precisa desenvolver habilidades diferenciadas do cuidado. Nós temos uma exigência tecnológica e de protocolos. Às vezes, uma pessoa que trabalhou 8 anos numa UTI entra lá e não sabe o que é um catéter de Swan-Ganz, doutor Arnildo. Não sabe o que é um Power Pick. Isso acontece, né? E a gente pega na mão e ensina e treina e ensina de novo. Então, essa escassez aí, ela muitas vezes também desestabiliza, porque nós temos RH insuficiente para a demanda que se apresenta. Então, uma rede de atenção com vazios assistenciais que chega uma sobrecarga. Manda para onde? Manda para o HU. O HU tem CIP, o HU tem plástica, o HU tem plasmaférese, o HU tem queimados, o HU tem endócrino, tem psiquiatria pediátrica, tem neuropediatria, e assim vai. A nossa cartela de serviços é grande, né? Eu falava hoje lá na rede de urgência, olha, o nosso cardápio tá grande, eu entendo, mas as pessoas precisam dividir um pouco mais com a gente. Então, eu acho que a gente precisa fazer essa pirâmide que eu disse dentro da própria rede para ajustar o que cada um tem seu potencial. A demanda. Eu entendo que o SUS mudou muito. Ele foi construído lá na década de 80 e hoje, se vocês pensarem na idade das pessoas, a nossa pirâmide já está cada vez mais gordinha e larga. Exatamente. Nós temos mais pessoas, graças a Deus, vivendo mais por tudo isso que nós estamos falando aqui, por arcabouço tecnológico, por protocolos atualizados, e as pessoas estão envelhecendo, e assim como nós vamos ficar mais doentes, nós vamos ter mais manutenções frequentes. E eu entendo que a regra do SUS não foi revisitada. E, infelizmente, não quero fazer críticas aqui, a atenção primária, ela não é resolutiva no perfil de paciente que se apresenta. E nós sabemos que lá também falta, muitas vezes, o médico.
ainda mais o pediatra, o né? ginecologista. Exato. Muitos dos partos, né, são feitos, com todo o meu respeito, pelas enfermeiras, mas isso tudo repercute na porta de entrada. Então, há uma inversão da rede na procura dos hospitais terciários. Nós temos como proposta ser um hospital terciário, atendemos a média complexidade, mas a procura, a nossa porta ainda é aberta. Só existe em Londrina um único hospital aberto para a porta de pediatria e ginecologia, que é o Hospital Universitário da UEL. Que é o que eu comentei com você. As mães O pai optam tem por ir. atendido quase 1.000 pacientes em 24 horas. Eu falava hoje, é impossível você não ter problema, doutor Arnildo. Exato. Isso induz a uma possibilidade de eventos adversos. E a gente precisa abrir portas para que essa comunidade seja atendida. Distribuir um pouco melhor essa demanda, né? Então, a qualificação técnica e essas dificuldades da rede precisam ser revisitadas por estrutura maiores, até mesmo através do Ministério da Saúde. E eu sempre falo, Flávia e Arnildo, construir paredes é fácil. Difícil é estabelecer processos de cuidado. Fazer com que as paredes ganham vida através de pessoas que se mobilizam para entregar. Porque o indivíduo quer ser atendido. Ele quer fazer um exame. Os alunos hoje estão saindo formados, se a pessoa bater a cabeça, ele quer pedir uma tomografia. Ele quer deixar em observação. Então, a escola também está num movimento diferente. O SUS foi descrito na década de 80, nem tudo ainda está implantado, mas hoje ele já não acompanha a necessidade epidemiológica que se apresenta. Nós saímos da Covid, buscamos uma recuperação de indicadores de produção e chegou a dengue, que é uma doença prevenível de comportamento social na comunidade e que nós estamos tendo muita dificuldade porque o vírus mudou, é um vírus diferente. E aí, como é que a gente se prepara para tudo isso? Então, há uma insuficiência de portas. E quem não tem um perfil como o nosso, 100% SUS, muitas das vezes escolhe o SUS que quer fazer, porque precisa sobreviver financeiramente. Então, nós também temos arcado, e eu quero dizer a vocês, apesar das dificuldades, que às vezes tem reclamação, porque tem demora, a pessoa fica acomodada numa condição que eu não gostaria, a hospitalidade e a hotelaria são desafios para mim muito grandes. Porque por mais que a gente crie espaços humanizados e qualificados, quando você consegue acomodar aquilo que você oferece, ok, passou disso, você vai para o improviso. E aí vem a reclamação. E muitas vezes eu fico angustiada de ter pessoas que dormem em poltronas ou até mesmo em cadeiras, mas eu tenho que pensar, ela poderia estar desassistida lá fora, mas eu conheço a rede. E essa pessoa paga o imposto, ela quer exigir e ter o cuidado do jeito que ela merecia. Então, isso é uma coisa que, enquanto gestor, me incomoda e me desafia, que é buscar hotelaria e hospitalidade. E a gente tem buscado muita eficiência, mas eu ainda não consegui, em algumas áreas, entregar realmente o SUS que eu gostaria em relação ao conceito de hospitalidade e hotelaria. Mas vai chegar lá. Assim espero. Com certeza. Eu penso assim, sabe? Como você mesmo diz, né? Acho que carregar esse codinome, né, de alta complexidade nos traz muita responsabilidade, né? Então, realmente, assim, por mais dificuldades que tenha, às vezes, de acomodar esses pacientes, essas crianças, esses adultos, eles estando da porta para dentro, eles ainda estão no melhor lugar para serem tratados, né? E, assim, e é difícil a gente descentralizar isso, né? E não é só para nós que é difícil descentralizar. Uma vez eu comentei com a Flávia, né, que durante o governo Obama nos Estados Unidos, houve um grande movimento para descentralizar os centros de atendimento ao trauma. Criaram hospitais especializados em trauma no interior dos estados. Não deu certo, porque exatamente caía nesse ponto que você citou. Tinha estrutura, tinha o equipamento, mas e o recurso humano? O recurso humano para tratar trauma. Aí ele teve que voltar atrás e otimizar a questão do transporte, né? Então, realmente, assim, é muito difícil descentralizar quando a gente já tem tantas qualidades dentro de um mesmo hospital, né? Porque olhando nos anos mais recentes, a gente vê, assim, que essa complexidade cresceu ainda mais. Muito. Com a hemodinâmica intervencionista,
com as várias clínicas cirúrgicas, incluindo neurocirurgia, com neurointensivismo. Hoje temos 2 tomógrafos dentro do hospital, né, com planejamento de ressonância magnética, centro de tratamento de queimados. Então, assim, isso traz para nós uma grande responsabilidade. Então, se, por exemplo, tem uma criança que ela é grande queimada, ela está lá perto de Curitiba não tem vaga, ela vai vir para cá, porque é onde a gente pode recebê-la. De aéreo ainda. De aéreo, chique. De aéreo. E aí, e assim, eu não sei nem se é uma pergunta justa para te fazer, né? Porque assim, já parece que tem tanta responsabilidade atualmente, mas se for pensar assim, existe ainda planos para mais crescimento, para mais complexidade, para novos serviços? Não digo a curto prazo, mas talvez a médio e longo prazo. Sempre. Eu acho que a hora que a gente parar de sonhar, tá na hora da gente dar a cadeira para outra pessoa, né? A gente fica cansada, desanima, mas eu acho que é sempre uma injeção de ânimo, assim, a gente saber o que alguém está fazendo, o que a gente pode fazer, né? Eu falava com você sobre a questão quaternária, que não é uma questão legal no Brasil, ainda estabelecido no SUS, que lá fora é, né? Mas vamos supor que a gente fosse pleitear. Nós temos muitas coisas que nos credenciam, né? Nós não fazemos transplante em volume, não temos isso ainda, mas nós temos, como você mesmo disse, áreas muito relevantes, né? A terapia renal, que a gente faz em números, a própria UTI, né, o perfil dos pacientes queimados, a hematologia, o transplante de medula óssea, que nós ainda não falamos dele, mas o nosso paciente do transplante de medula óssea tem cardápio lá. Lá eu tenho hospitalidade, hotelaria, cuidado, ambiência, né, que eu não consigo entregar ainda num PS e nem nas unidades de internação. Então, a gente teria que fazer esses procedimentos de alta complexidade. Hoje a gente tem a eletrofisiologia, que um hospital aqui próximo faz eletrofisiologia também, no mesmo credenciamento que o nosso, mas nós temos um equipamento que a gente contrata, chamado Carton, que ele faz todo um estudo elétrico das atividades do coração de uma forma monitorizada. Eu falo que é a BMW. Então, se você tem o mesmo credenciamento, né? Nada contra o Fusca, que ele vale muito, e você tem uma BMW, o doutor vai querer, né? Se você demora uma semana para ter um exame e você tem um hospital que tem um painel viral, a pronta entrega no dia tal, o pediatra que trabalha aqui vai lá no outro, ele vai querer que o outro mande o doente dele aqui os exames para a gente fazer, porque isso melhora a qualidade do diagnóstico dele. Assim como foi a procalcitonina, né, o PCR, a época do Covid, o neuronavegador. Hoje a gente tem a otorrino e a neurocirurgia operando em concomitância, cirurgias de cabeça e pescoço, extremamente importantes, de ouvido. Nós temos o Fabi produzindo a moldura para bucomaxilo, que demorava 6 horas para operar, operando em 2 horas e meia, porque a customização que ela fazia no ato cirúrgico, ela vai no laboratório de impressão digital, estuda o exame do paciente, a imagem, e já leva o molde. Ele consegue operar em 2 horas e meia. Então tem muita coisa boa acontecendo, né? Nós somos um hospital hoje, acho que praticamente, se pegasse os dados dessas últimas 2 semanas, o maior notificador em potencial de doação de órgãos no estado do Paraná, que é uma atividade que a gente cresceu muito, tanto nos adultos quanto nas crianças. Então, nós temos muito potencial, né? Eu acho que o céu é o limite das pessoas que se permitem ganhar um tempo, eu falo, não é perder tempo, de construir um bom projeto. É possível. A saúde tem oportunidades, ela tem projetos junto com a Fundação Araucária de Fomento, tem a Itaipu que está investindo na saúde, editais que proporcionam investimentos. A própria Secretaria de Saúde tem aportado muito mais do que o necessário
para que possa desenvolver ações nos hospitais. No final do ano, nós tivemos um aporte de mais de 10 milhões para a recuperação de parque tecnológico. Então, quem se preparou teve a oportunidade também de investir em tecnologia aplicada aos processos assistenciais. Então, eu sempre provoco muito as nossas equipes para que tenham projetos, para que tragam ideias, para que a gente possa estar correndo atrás da possibilidade de implantação. Da minha parte, enquanto gestora, é vender esses projetos, dar condição para que vocês e toda a nossa equipe desenvolva essas ações e melhorem a nossa performance. As pessoas que têm dúvida, eu falava aqui para vocês anteriormente, eu acho que a gente tem que socializar. Quando eu entrei, em meados de 2018, quero reconhecer a história desse hospital, que ele veio de forma ascendente, né? Eu falo que nós tem um slogan, há 50 anos construindo a história de muitas vidas. Em meados de 18 nós começamos a nossa gestão, eram os 294 leitos, e só de investimento nós tínhamos, no total, no ano de 19, 98 milhões e 244. No último ano, o nosso hospital arrecadou 228 milhões e 800. Então, se somarmos esse valor que a Secretaria tem investido, 40% desse valor é o que o HU produz. Esses outros 60%, o Estado tem bancado. E olha que legal, é dinheiro público que volta para a população que paga imposto. E vai 100% para encher as gavetas do hospital. Contratar pessoas, treinar, oferecer todo o suporte que um indivíduo precisa no ambiente hospitalar. Né? E esses 40% que a gente produz é porque um dos desafios e dificuldades é o quê? A defasagem da tabela SUS. E os repasses, eles estão defasados desde 2012. Tivemos atualizações pontuais. Hoje, o Hospital Universitário é um hospital 100% contratado pelo município de Londrina, que é uma gestão plena, que gerencia isso. E nós temos praticamente 100 milhões de extrateto para receber. Outros hospitais receberam judicialmente. Então, é uma luta que a gente tem para tentar buscar receber tudo aquilo que a gente produz. Então, tem uma necessidade de reordenação do nosso contrato. No meu contrato, eu tenho que fazer 250 tomografias. Hoje, o Hospital Universitário faz 2.000. Gente, é surreal, né? Eu não sei se vocês sabem, o nosso ambulatório de especialidades realizou, no último ano, 200 mil consultas. Nas diversas especialidades. Então, quando eu falo que os números são grandiosos, são grandiosos. Se a gente comparar, vou me permitir aqui pegar a minha cola. Em 19, nós tivemos 15 mil internações. Hoje, nós aumentamos em 30%, são 20 mil internações. São números de grande impacto na rede. E pacientes que vêm de todo esse radar, como diz o doutor, às vezes até mesmo fora do estado. No nosso PS, que é porta aberta, nós atendíamos 27.900 pacientes. No último ano, nós atendemos 67 mil pacientes. É muita gente. É um incremento de 141% na demanda atendida. No ambulatório, como eu já disse, beiramos 200 mil consultas, se somar a consulta multidisciplinar. Nas cirurgias, nós fizemos 11.280 cirurgias lá em 19. Hoje o HU faz 14 mil cirurgias. O laboratório, nós fazíamos 1.200.000 exames. Hoje a gente faz praticamente quase 2 milhões de exames. E eu poderia mitigar esses dados de uma forma, se você visse a curva de permanência de pacientes. Então, daria um outro podcast para a gente falar só de indicadores de saúde. Nossa, e você falando, é um aprendizado, sabe, Vivian? Porque para nós, a gente não tem ideia. Falou, Arnilda, a gente está na assistência ali, direto com o paciente, a gente vê as coisas acontecendo de uma outra ótica, uma outra forma. É um episódio que faz as pessoas refletirem um pouco a complexidade do hospital e o quanto é um desafio, né? Difícil por si só mas é um desafio acordar e vamos ver, né, qual que é o incêndio que eu vou apagar hoje para fazer esse negócio funcionar. Não tem rotina no meu trabalho, né? Eu imagino, porque fica ligada praticamente 24 horas por dia, né? Exatamente. E para nós conhecermos essa realidade, abre os olhos também.
para entender a importância dentro do processo. É uma base da pirâmide que, se ela for sólida, ela fortalece o teto. E assim vai, né? Então, eu não tinha ideia da complexidade desses números aí. Realmente, eles impactaram bastante aí a população, né? Faz muita diferença. Faz diferença a gente conhecer isso palpavelmente, olhar isso, ver esses indicadores. E a mágica, como eu disse, ela não acontece sozinha. Sim. Você tem que fazer o jogo das casinhas para conseguir dividir isso. Para que você tenha material para trabalhar lá na UTI, você tem que cuidar daquele fornecedor, você tem que ver a qualidade do material que você vai comprar, né? E nós temos a cultura de segurança e a qualificação desses materiais. É uma coisa muito importante para a gente. Não só alinhado a melhorar a infraestrutura, vocês sabem que eu tenho esse projeto, nós construímos uma portaria nova que muita gente achava que não precisava. Mas eu falava, como não precisa? As pessoas que vêm visitar os seus familiares, elas não têm um banheiro para usar digno. Não tinha banheiro, né? Porque quando construíram a rotatória à frente do hospital, destruíram a nossa portaria. E como nós crescemos muito, nós não tínhamos capacidade de acomodação. E nós conseguimos, através da ajuda de um deputado, eu falo, o projeto é da Vivian. Não, o projeto é do Hospital Universitário, é da região leste, porque a Robert Koch agregou valor com o HU bonito. Não, você sabe que eu postei esses dias, a recepção estava vazia, postei, mas que fez sucesso aquela portaria. Outro dia me perguntaram aonde é a entrada dos pacientes do SUS. Perguntaram para uma colega nossa lá. Aqui nós atendemos só SUS. Então, assim, a gente também quer ser bonito, apresentável, nós queremos valorizar a nossa marca, nós queremos entregar um produto diferenciado. Porque muitas vezes, Flávia, a pessoa não consegue enxergar que eu compro o melhor medicamento para ela, que eu compro o melhor curativo e o melhor catéter. Ela enxerga se a parede está lascada, se o ar-condicionado naquele momento não funcionou. Então, nós conseguimos ter essa capacidade do entendimento daquilo que realmente vai impactar no cuidado dela. Então, eu entendi que para aparecer todo esse esforço que a gente está fazendo, nós precisamos melhorar, sim, a forma com a qual a gente valoriza e apresenta a nossa marca. E é por isso que o HU está na exposição, que o HU está nos eventos da sociedade civil organizada, porque ele tem se aproximado da comunidade, porque ele tem serviços de utilidade pública muito importantes, que ele também precisa do reconhecimento da população para doar o sangue, para doar o leite materno, que é importante para a gente bater os indicadores do Hospital Amigo da Criança, para qualificar a assistência desse bebê lá. E assim, as doações da casa do voluntário, que precisam que a sociedade ajude para aquela mãe que tem um bebê internado com vocês lá um tempão, possa ficar lá, tomar um banho digno. Ter uma roupa. Ter uma roupa para vestir. Aconteceu esses dias. Um chinelo havaiana para o paciente poder ir embora. Sim. Então, nós temos um coletivo de ações. Ninguém foi lá para passear. É um processo desses últimos anos, da forma com a qual a sociedade civil organizada tem enxergado o HU. E quero dizer a vocês, o HU tem sido muito bem recebido, graças ao trabalho de vocês também e de todas as pessoas que estão conosco nesse grande projeto. Interessante você falar dessa questão da própria portaria, sabe? Que, assim, para quem talvez não conheça a história, para quem não convive ali há tanto tempo, pode até parecer algo menor, mas não é, porque assim, eu me lembro muitas vezes de passar por fora do hospital, quando era a portaria antiga, e fazendo filas lá fora para as pessoas poderem passar ali pela portaria. Debaixo de sol, porque assim, normalmente eles chegam 3, 4 horas da tarde, o sol está quente, chuva. Então, assim, hoje a gente vê essas pessoas acomodadas e sentadas num ambiente agradável, limpo, climatizado, né? Então, assim, isso não é pouco. E vou além disso, nós temos controle de acesso das pessoas que entram e que saem. Nós temos segurança das nossas crianças, das nossas mães, dos nossos pacientes e das nossas equipes. Se vocês foram lembrar, nós tivemos roubo na endoscopia. Sim. Os colombianos roubaram os nossos endoscópios. A gente já não tinha, ainda roubaram. Então, nós precisamos cuidar e com muito zelo dos equipamentos que nós temos lá. Nós temos muitas coisas que custam caro. E hoje nós temos o controle também das pessoas que circulam lá. Então, são várias, não é só parede bonita e ar-condicionado e ambiência.
É controle de acesso, é produzir indicadores, é produzir dados informatizados dos pacientes e dos familiares que estão lá e proteger o patrimônio público e os pacientes que precisam do nosso trabalho. E aí, eu até queria assim, ler aqui o lema do hospital. Quando a gente abre a página do HU, tem lá a missão, né? Eu acho que ela representa bem muito do que você falou aqui, que é prestar assistência integral à saúde com excelência e qualidade, participando na prática do ensino, pesquisa e extensão, integrados ao Sistema Único de Saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Eu acho que assim, você honra cada palavra dessa que está lá na nossa missão. E até queria citar também uma frase de um escritor chamado Charles Dickens, que é o autor de Grandes Esperanças, o livro mais famoso dele, que ninguém pode achar que falhou em sua missão nesse mundo se aliviou o fardo de outra pessoa. Então, isso é um reconhecimento pessoal que eu faço aqui, além de ver você cumprir essa missão que está lá na nossa página de entrada do HU, eu vejo quantas pessoas não tiveram o seu fardo aliviado durante esse período de gestão. Claro que você, como você disse, não é um trabalho sozinho, é um trabalho comunitário, um trabalho que tem ali várias pessoas envolvidas, mas eu acho que assim, isso é importante de ser lembrado. E eu, assim, é uma opinião pessoal, né? Eu vejo você como se estivesse no ápice da sua carreira de todos os modos. E quais seriam os seus planos assim futuros? Quais são as suas intenções pessoais como gestora, como enfermeira, como prestadora de serviço à assistência à saúde? Primeiro, eu quero agradecer você ler de novo para mim essa missão, que eu revisito ela sempre para que eu não possa perder o foco do meu propósito. Então, a extensão, que é isso que a gente entrega, ela é muito viva em mim. O amor que eu tenho pelo hospital universitário, ele é muito forte. Eu gosto muito do que eu faço. Ele é a minha identidade e hoje ele é uma extensão do meu sobrenome. Assim como eu vejo isso em vocês também, que são frutos da casa. Eu tenho, às vezes, me cobrado muito. Eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma e, como eu disse para vocês, eu também falho. Às vezes eu perco a paciência, eu tenho uma velocidade e eu não posso exigir do outro a mesma velocidade que eu imputo a mim. Eu me acho forte, né? Na pandemia, eu também chorei. Eu acordava à noite e falava, será que vai chegar alguém? Né? E assim, tem sido a minha vida, porque eu me desafio constantemente a melhorar o processo de trabalho. Nesse momento, eu estou num outro desafio, que é a superdemanda, que é a pandemia, as doenças respiratórias que estão aí, da dengue, né, e as doenças respiratórias que se cruzaram, e mais toda essa necessidade desse vazio que se apresenta para a gente. E a mudança da lei, fazer o hospital caminhar numa lei nova, que é como se você tirasse uma roupa e colocasse outra, com as ferramentas que a gente tem. Tem nos desafiado diariamente. E quando eu vejo que o nosso paciente voltou a jogar bola, eu vejo que valeu a pena. Então, essa frase que você leu é muito isso, faz valer a pena. Quando eu recebo um funcionário que insiste em falar comigo, porque ele quer ser atendido por mim, e às vezes, de fato, eu fico sobrecarregada porque eu transito muito no tático e no operacional. Eu não me permito não ter manitol e eu não ter esgotado a possibilidade de ir embora numa sexta-feira sabendo que tem 12. Eu só vou embora a hora que eu tiver 80. E eu fico muito triste quando me dão a oportunidade de eu tentar ajudar nas diversas frentes. Porque o diretor superintendente, ele sempre ficou muito na alta gestão estratégica e da ordenação financeira. E eu tenho esse perfil de transitar nas 3 frentes e de tentar esgotar essa possibilidade com os entes de outros hospitais ou até mesmo com os fornecedores e circular nos processos administrativos no sentido de ajudar a pensar para promover uma melhoria de processo e ter a condição de trabalho que eu idealizei. Talvez não seja a ideal, mas não vou desassistir ninguém. Então, eu acho que o HU tem tocado a vida das pessoas, tem muito profissional bom que tem voltado. A gente, às vezes, briga também, né? Tem os desafetos, mas a causa é comum.
E a gente tem tido muito retorno positivo dos pacientes. Apesar das notícias que às vezes nos atacam e nos dão as oportunidades, porque a imprensa é uma ferramenta que tem o papel dela, e às vezes as pessoas falam o que elas sentiram, o que elas pensaram, e quando nos dão a oportunidade, a gente tem tentado explicar. Porque existem filas de pacientes eletivos. Pasmem vocês, nós temos 5.000 AIHs para serem operadas. Nós temos AIH de 2017. Nossa. Então eu entendo esse paciente que reclama. Ele está certo. Eu gostaria de dar uma resposta mais eficiente para ele. Então a gente se cobra muito. E eu fico feliz, doutor, da gente estar tocando a vida das pessoas, da gente estar conseguindo entregar um SUS diferenciado, né, para a população, de buscar essa inovação para os profissionais e para o cuidado ao paciente. E eu penso que através dessa forma nós vamos conseguir girar mais o hospital e atender ainda o maior número de pessoas possível. E essa tem sido o meu mote. E quanto à minha profissão, eu sempre preciso ficar me provando algumas coisas, né? Assim, acho que eu poderia ainda fazer melhor algumas coisas para o hospital. Assim como a gente fez a portaria, eu ainda quero fazer a coluna do meio, que é o vermelhão do hospital, né? Nós temos um projeto, eu vou licitar esse ano agora, de reforma da infraestrutura do piso térreo do hospital e da conexão do prédio administrativo com a recepção. Nós vamos ter um SAMI adequado para fazer as internações ali. O núcleo interno de regulação vai ficar onde está o serviço social. Nós vamos melhorar o teto, os canos que aparecem. Nós vamos tirar aquele vermelhão e nós vamos acompanhar a mesma filosofia da arquitetura da portaria em todo o piso térreo do hospital. E a fase 3 é aquela rampa até o CCS, que todo dia eu passo por lá e falo, vou trocar esse teto e melhorar esse piso, né? Então esse é meu plano por hora, plano diretor. Estamos reformando a EMI, estamos reformando a Ciatox. A pediatria vai ficar lá no radar também, porque precisa ampliar, né? E tem uma revitalização das enfermarias, do CTQ, a DND, que tem várias necessidades assistenciais da vigilância sanitária e administrativas, porque, como eu disse, somos um prédio de 70 anos, então nós temos contrastes. Lugares novos, lugares antigos e muito velhos. E quanto à resposta, eu gostaria de ter essa resposta, porque eu ficaria menos ansiosa, né? Como eu hoje sou uma liderança na gestão pública na cidade de Londrina, e acredito que no estado como referência, se a gente pensar quantas mulheres, enfermeiras, doutoras, superintendente tem? Não tem. Né? Tem o Rafael lá em Cascavel, que também é enfermeiro, que é superintendente, foi a primeira eleição lá recentemente, ele foi reconduzido. Tem eu aqui no HU, num hospital desse porte, né? E a gente tem buscado junto à equipe, quero reconhecer o trabalho dos diretores, tanto da minha primeira gestão como agora, que me acompanham, né? E que acompanham essa velocidade da vontade de fazer. E eu fui muito assediada politicamente também, né? Na eleição para deputada, foi primeiro para deputada e não fui. Fui muito assediada agora de novo e também não vou, porque eu não me filiei a partido político. O meu partido é a minha família e o Hospital Universitário da UEL. Então eu tenho muita vontade, eu ficaria muito triste comigo mesma se eu não deixasse um legado assistencial importante para a vida dos profissionais e dos pacientes que passaram por lá. E assim têm sido os meus dias. Exaustivos, eu trabalho praticamente 16 horas por dia, eu me cobro muito, né? Eu posso acertar 9 coisas, se eu errar a 10ª eu fico muito triste, porque eu fico procurando tentar dar a resposta mais eficiente. E eu aprendi a falar não, porque um bom gestor fala sim e fala não. E esses anos me deram a responsabilidade de aprender a trabalhar alinhado a um regimento da universidade e também as condições jurídicas e administrativas, porque os mecanismos de controle são muito presentes.
E vocês não falaram aqui, mas quando eu entrei, antes da pandemia, nós tivemos um desvio de corrupção investigado muito importante. E naquele primeiro ano, eu visitei a delegacia durante 1 ano, entregando documentos do hospital e explicando e participando, né? Eu entrei na gestão e foi muito difícil. E aí eu apresentava o hospital e todo mundo me falava, nossa, mas houve aquilo, né? Aquela mulher faleceu. E eu tive que resgatar a credibilidade administrativa e assistencial do hospital. Começou com o desafio. Né? Para que as pessoas reconhecessem realmente que foi uma situação pontual, né, que foi investigada. Não vou entrar no mérito, mas foi um período muito difícil. Então, a minha inserção na alta gestão não foi fácil. E nós demos a volta por cima, nós entregamos muito. A comunidade hoje reconhece. Né? Nós somos o 2º hospital mais lembrado, não somos o primeiro, porque a gente não participa de outras questões comerciais, mas eu não tenho dúvida da entrega do hospital universitário hoje e que a gente tem tocado muitas vidas. Seja 1, 60, 100 mil. Só na exposição agora passaram 33 mil pessoas para conhecer os diversos serviços do hospital universitário. Então é muito gratificante receber o carinho das pessoas, o reconhecimento do trabalho. E mesmo na dificuldade, eu procuro aceitar a crítica e trazê-la como um desafio para que a gente possa melhorar, porque essa é a nossa obrigação. Revisitar o processo e tentar fazer diferente. Eu não sei o que Deus tem guardado para a Vivian, porque Ele me entregou esse hospital sem eu ter construído esse propósito. Serei superintendente aos 40 e poucos anos, né? Lá quando eu entrei. Quando eu vi, a oportunidade veio e aqui estou fazendo o meu melhor, enquanto ele permitir bons projetos e as pessoas acharem que eu estou entregando e tocando a vida das pessoas, eu estou à disposição do Hospital Universitário. Eu sou uma funcionária pública, apaixonada pelo que eu faço, inquieta, né? E que com vontade de fazer um SUS diferente para as pessoas que precisam do nosso trabalho. Então, aqui estou eu. Eu consigo entender perfeitamente o que você diz, sabe? Há uns anos atrás, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, eu me lembro de sentar com a Flávia e a gente anotar os projetos, né? Quais seriam as metas a curto, médio e longo prazo. E uma dessas era, que eu tinha colocado naquela ocasião, era chegar à coordenação da UTI pediátrica, né? E tive o prazer de ter um antecessor que é a doutora Luísa, né? Falo assim que é minha guru, é minha fonte de sabedoria, né? E vou respeitando isso para o resto da minha vida. Então, assim, e hoje, estando lá, eu não consigo me imaginar estar em outro lugar. Então, realmente, assim, eu acho que o sentimento que você tem pelo hospital é um sentimento que eu tenho pela UTI, né? A gente está lá gostando de estar lá. Não está lá por obrigação, não está lá cumprindo uma necessidade ou porque está na zona de conforto. Ao contrário, a gente está num lugar enfrentando desafios todos os dias, onde a gente precisa crescer. No começo dessa nossa conversa, você citou a médica, né, que pediu transferência de um hospital para um hospital público. Eu estaria à frente dela, eu já gostaria de ser admitido no hospital público. Falo, se um dia precisar de terapia intensiva, eu quero ser internado no HU. Os nossos filhos, na agenda escolar deles, tem lá assim, para qual hospital levar em caso de urgência? Está escrito lá, hospital universitário, dos 3. Porque realmente, assim, eu, estando lá dentro, eu vejo quanto que a gente faz diferença. Com dificuldade, sim, mas, assim, estamos proporcionando para essas pessoas, para o usuário, um serviço de alta qualidade. Então, assim, por isso que eles têm retornado, os retornos são bons, reclamações sempre vão existir, mas existem em qualquer lugar do mundo. Sim. Então, assim, eu vejo que a gente tem aí um compromisso mesmo com a população, né, e estamos num lugar privilegiado, né, de importância perante tudo isso. E aí, assim, como comentamos também agora há pouco, né, te conheço há bastante tempo, né, até assim, me lembro até de você fazendo plantão simultâneo feminina MI. Muito. Comentei isso com a Flávia levando hoje, né? Bolinho de cenoura. Depois passando pelo pronto-socorro, né, pela hemodinâmica, agora atualmente na gestão. E uma qualidade que eu sempre notei foi muita seriedade com o trabalho. E isso não é comum. A gente sabe que as pessoas são sérias, as pessoas são comprometidas, mas acho que você extrapola tudo isso, né, em termos de seriedade
e comprometimento. Então, do mesmo jeito que você fala que não consegue se ver fazendo outra coisa, hoje eu não consigo ver o hospital sem ter você como liderança, né? Porque, assim, venceu aí um grande desafio que foram os anos mais recentes e discordo uma coisa só do que você falou, você já deixou um legado, sim. Eu acho que você quer deixar um legado maior, mas o seu legado já está lá. E, assim, eu fico muito feliz de participar como das engrenagens desse processo como um todo. Recentemente tivemos aí um novo espaço para UTI pediátrica. Quero sim ampliar, sempre falei isso, né, que assim, o sonho inicial era chegar a 10 leitos, agora é chegar a 20. Também quero entregar, passar o bastão, passar esse legado atendendo mais crianças, né? Então, para mim, essa nossa conversa, ela, apesar de a gente ter esperado por ela, a gente nunca desistiu e jamais desistiria. Porque realmente, para mim, eu fico lisonjeado de conversar com você. E sinto assim, honrado de tê-la participando de um encontro desse como o nosso. E espero continuar contribuindo, espero continuar sendo um colaborador seu nesse processo de trabalho como um todo, independente de onde estiver ou que função estiver, porque esse reconhecimento eu vou levar para mim para sempre. Olha, eu assim, me sinto lisonjeada pelo convite, né, de vocês. Eu acho que nós temos uma história de vínculo aí, assistencial, de acompanhar o desenvolvimento individual de cada um. E eu reconheço em vocês esse amor que eu tenho pelo hospital, né? Eu tenho um amor além. Eu vou tirar umas férias agora e brinquei com a minha filha. Ela falou, mãe, é bom cuidar da casa um pouco também, né? Então fica a dica para mim que ninguém faz 100% tudo. Eu cuido muito do hospital e quando falam do hospital, falam de mim. Eu tenho um DNA, assim como vocês, da Universidade Estadual de Londrina, e eu sou grata a tudo que ela me proporcionou. Né? Até o meu marido eu conheci no corredor do Hospital Universitário da UEL, né? E construí a minha família ali também. Eu acho que quando a gente tem amor, a gente tem paixão pelo que faz, eu acho que a gente tem que deixar isso para as pessoas que nos assistem. As oportunidades vêm, elas fluem. Né? Então, assim, o conhecimento é a base. As habilidades você desenvolve fazendo mais vezes. O amor, o vínculo que a gente tem institucional. Né? Eu fico preocupada quando a nossa geração passar, porque muitas coisas estão mudando. Assim como eu falo para vocês que 52% hoje são contratados e tem muita gente boa nossa ficando lá. E eu sempre me desafio a pensar em estratégias que possam seduzir para que essas pessoas se desafiem a permanecer conosco, né? Então, assim, se vocês me convidaram, é porque em algum momento eu também toquei a vida de vocês no sentido de reconhecer esse trabalho. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Quero pedir desculpa porque eu falo muito do hospital e se me deixar eu vou falando, eu fico me policiando aqui porque tem muita coisa, né, envolvida nessa engrenagem. Os planos para a UTI pediátrica são 100% nossos. Acho que, como a gente disse, nesse vazio, não adianta negar a necessidade. E nós temos potencial para isso. E nós vamos buscar. Porque essa é a nossa missão. Né? E a gente tem cumprido isso com muita responsabilidade. Quando eu falo para vocês que o orçamento do hospital dobrou em mais de 100%, 133%, isso é muita credibilidade mesmo do resultado do time nosso financeiro, ser ordenador de despesa, com Tribunal de Contas, com controladoria, com auditoria. Você tem que ter um senso de responsabilidade de organização muito grande, porque é um dinheiro público bem investido. E quero reconhecer aqui, o cara do Fundo de Saúde fala, os relatórios de vocês são ótimos, são robustos. Então, nós conquistamos esse espaço através da credibilidade administrativa e da organização que o hospital apresenta hoje, apesar das dificuldades. Vivian, dá para melhorar muito nessa trajetória. Do mesmo jeito que a gente melhorou as bases assistenciais, nós tentamos melhorar essas unidades. A DFO, que é a nossa divisão financeira e orçamentária, ela não fazia pagamentos. Hoje, nós temos um DRH paralelo com o chamamento. Nós fazemos o pagamento dessas pessoas lá dentro. Só a parte contábil que vai para a universidade. Então, nós ampliamos muito essa participação.
né? Então, quero agradecer a oportunidade, dizer que eu fico muito feliz de revisitar a nossa história junto com vocês. Tem um vínculo próximo aqui com o Dr. Arnildo, que a gente viu o nosso desenvolvimento ali, vi a Flávia ali em vários momentos no hospital. As nossas histórias se misturam porque o nosso propósito se aproxima. E contem comigo, e assim como a literatura traz, eu quero tocar não só a vida de uma pessoa, mas muitas pessoas que passam pelo nosso caminho, seja para que ela lembre que nós oportunizamos um aprendizado diferente num ambiente como o nosso, ou que ela foi cuidada com esse amor, com esse carinho, com cientificidade e com tecnologia aplicada naquilo que tinha de melhor para ela naquele momento. E para encerrar, eu quero de forma muito respeitosa reconhecer aqui que em alguns momentos a gente tem 3 desfechos, né? A alta, a transferência ou o óbito, que não é o que a gente espera. E quero reconhecer o trabalho que vocês fazem através dos cuidados paliativos, seja com as crianças crônicas ou com a terminalidade. Não só o feedback das famílias, mas das equipes multiprofissionais, através do trabalho que vocês desenvolvem lá. É um trabalho sensacional e é uma cultura que está posta, né? Então, quero reconhecer que mesmo quando a gente se fragiliza e a tecnologia não funciona mais, onde o homem com o seu conhecimento não conhece Deus, põe a mão para que a gente use as nossas pessoas e todo o nosso potencial humano a favor de tocar o coração dessas pessoas de forma muito respeitosa, humanizada, né? E com respeito pelos sentimentos daquela pessoa lá. Então, nós temos muitas coisas boas ali na terapia intensiva pediátrica. Sim. Mas nós temos pessoas que, assim como eu tenho na gestão, têm amor ao próximo e muito respeito, independente do desfecho. Então, eu quero encerrar minha participação dizendo a vocês muito obrigada pelo trabalho de vocês, por amarem o próximo, assim como a gente tem tentado amar o nosso corpo técnico de forma respeitosa e toda a população que precisa do nosso trabalho. A gente agradece imensamente. Quando a gente começou esse Pedcast há 1 ano, né? 1 ano e pouco, a gente não tinha ideia do quanto isso ia crescer e nos surpreendeu. E a gente tem semanalmente levado o nome do hospital que passou o extramuro do Paraná. Pedcast hoje, mais de 35 mil pessoas nos acompanham. Pessoas do Brasil, muitos fora do Brasil e de vários países. Olha. Que vão nos ouvir. E a gente tem muito orgulho deles ouvirem esse episódio e conhecerem mais da história do hospital, que a gente se orgulha muito. Porque nós somos uma UTI, né, de agora 10 leitos, né, no interior do Paraná, mas que tem entregado e que tem sido modelo assistencial para muitas pessoas. E agora ouvir a gestão, tudo que está em volta, que segura tudo isso, junto com uma equipe enorme, vai só complementar e ampliar nessas pessoas que nos ouvem para conhecer e agregar ainda mais tudo isso. Então, a nossa gratidão por você ter vindo, compartilhado sua experiência, sua vida, né, seus sentimentos, seu tempo, que é algo mais valioso desse mundo, é o nosso tempo. E a gente espera realmente poder retribuir isso de alguma forma para você. Né, que seja com muito trabalho, junto à equipe, com números, resolutividade, em prol das crianças, né? Então, muito obrigada mesmo. Que bom. Obrigado. Obrigada, gente. Curta o episódio. No final tem que ter, viu? Curta o episódio, compartilha, né? Isso, e pode me seguir no Instagram também, porque às vezes eu falei alguma coisa que eu não expliquei direito, Vivian Feijó, para que a gente possa receber novas ideias, né, doutora Nildo? E também críticas também, porque a gente está em eterna construção. Isso, foi muito bom estar aqui. Foi muito bom. Compartilha o episódio, gente, e a gente se vê no próximo Pedcast. Muito obrigada.